Olá a todos e todas. Meu nome é Sofia, sou professora e gostaria de falar com vocês sobre o passo a passo para a conferência na escola, relacionada então à sexta Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O objetivo então é divulgar essa sexta Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente e também falar com vocês específicos sobre o passo a passo para a conferência na escola. Iniciando nossa conversa, passo a passo para a conferência na escola, busca ajudar as escolas, os gestores e professores a responder como que podemos formar jovens para viverem e atuarem criticamente em um contexto de emergências climáticas. Ela então vai apresentar uma metodologia de projetos para ajudar a responder essa pergunta para nós, educadores, de modo que fortaleça o protagonismo juvenil de crianças e jovens para implementação de debates e ações na escola e em seu entorno. O principal objetivo da conferência é contribuir para que as escolas possam reconhecer a importância das mudanças climáticas, possam pensar juntamente com seus jovens as situações de injustiça climática na escola e em seu entorno, engajando então essas crianças, adolescentes e jovens em pensar essa injustiça climática e também pensar em ações de modo a revertê-las. A conferência, ela tem seus momentos do ponto de vista macro. Então, tem a etapa preparatória, que seria a mobilização da sociedade, das escolas para a conferência. Estamos bem dizendo essa etapa. Depois tem a etapa da conferência na escola propriamente dita, utilizando o passo a passo e a construção dos seus planos de ações e o registro desse plano de ação no sistema. Depois existe as conferências em outros níveis, seja municipal, estadual e nacional. E depois tem o pós-conferência, que independentemente de a escola ter delegado ou delegada escolhido para participar de conferências em níveis regionais, é importante que a escola faça o projeto, ajude os jovens a implementar as ações que foram construídas durante a etapa de pensar os problemas da escola e as possíveis soluções. Esse ano, então, o tema vai ser injustiça climática, mas é importante que todas as etapas de divulgação da conferência na escola, de divulgação dos projetos de ação, sejam feitos a partir do princípio da educomunicação, que é quando educação e comunicação se alia para conhecer, para informar os interessados no assunto de modo coletivo, de modo crítico e de modo que transforme essa comunicação para que ela seja realmente efetiva e o conhecimento e a informação chegue a todos. O tema justiça climática nos remete à crise climática e à ideia de que essa crise não deve ser tratada apenas do ponto de vista ambiental ou de soluções tecnológicas, mas que leve as pessoas a pensarem em soluções em termos éticos e políticos, pensando em como as pessoas que vão sofrer esses impactos, se são grupos sociais diferentes, eles sofrem também os impactos de forma diferente. Então, aqueles que geralmente são menos responsáveis pelas mudanças climáticas são os que mais sofrem os seus impactos, suas consequências. Então, nós estamos falando em formas de desigualdade, seja ela social, racial, de gênero e etnia, e pensar em como esses grupos vão sofrer esses impactos e possíveis soluções. Vinculado ao conceito de justiça climática está o de racismo ambiental, de forma que nos estudos nas escolas possamos fazer também um recorte de raça e pensar como as pessoas podem estar sendo excluídas de políticas públicas ou suas vozes serem silenciadas, e pensar em ações de como trazê-las no protagonismo de pensar soluções para as mudanças climáticas. Também vamos falar sobre território. O território é um conceito da geografia em que a gente trata não somente da divisão física, mas sim das relações de poder em um dado espaço geográfico.
Então, no território, as pessoas, elas se realizam a partir de manifestações históricas, sua herança cultural, sua base de recursos, e é o local também onde estabelece relações de pertencimento e solidariedade entre as pessoas, e onde se manifesta a sua potência de ação. Esse conceito é muito importante porque no mapeamento dos problemas que a escola pode estar enfrentando com relação às mudanças climáticas, também é importante estabelecer qual o sentimento de pertencimento dos alunos com relação a esse espaço, quais são as relações de poder que ocorrem nesse espaço, quais são as potencialidades para que as ações propostas sejam implementadas e façam diferença na vida dos estudantes. Então, de início, é solicitado, né, que se crie a Convida. O que é a Convida? É um núcleo de ação permanente da escola, ele é composto por alunos, mas podem também fazer parte da Convida. É uma comissão ampla, né? Então pode estar presentes professores participando da Convida, pessoas da comunidade, gestores, funcionários da escola, aqueles que vão agregar debates, que vão agregar a implementação dos projetos para que realmente as coisas aconteçam na escola, né? A Convida, ela é flexível, então os estudantes que são mais protagonistas nesse tema, inicialmente eles vão ser convidados, mas ao longo do processo, outros estudantes, outros professores, outras pessoas podem fazer parte dessa comissão. Com relação ao fato da conferência estar ocorrendo na escola, a gente tem que pensar que ela é dividida em antes, o durante a conferência propriamente dita e depois, porque é uma metodologia de projetos, né? Então, imagine que antes ele é dividido em saber, agir e comunicar. O que é isso? A gente precisa escolher uma data para a conferência acontecer, mas ao passo que ela tem que ser uma data pensada de modo a dar tempo e condições para se realizar pesquisa com os estudantes, podendo usar história oral, cartografia social, observações de campo, para elaborar projetos de ação baseado em problemas reais ali da escola e do seu entorno. Nesse passo a passo de construção desses possíveis projetos a serem implementados na escola, imagine que a gente está na parte anterior à conferência, né? Vocês já podem ir pensando que os projetos, eles podem ser depois englobados em apenas um único projeto, então a conferência ser utilizada para essa decisão do que pode ser englobado, juntado para que seja um projeto de muitas participações, ou se de repente vocês perceberem que não vão conseguir fazer essa junção de objetivos, de etapas dos diversos projetos dos alunos, vocês estabeleçam que no dia da conferência pode ser feita a votação, então, do projeto que melhor se adequa à realidade da escola. Estou falando isso exatamente para vocês já pensarem nessa possibilidade de juntar projetos. Então, enquanto vocês vão conversando com os alunos e com a ajuda da Convida, eles já podem ir levando a sugestão de um grupo de alunos, de uma turma para outra, de modo a ir construindo um projeto colaborativo e no momento da conferência ser apenas para aprimoramentos. O apenas é entre aspas, porque imagine que todo esse processo de colaboração é muito significativo e importante. Então, durante, o que vai acontecer? Vai ser apresentado o projeto, vai ser dialogado para possíveis sugestões de melhorias ou votações se tiver projetos concorrentes. E a escolha, então, do projeto da escola. Então, vocês vão apresentar os projetos para os alunos, escolher ou aprimorar um projeto único e eleger dentre os alunos, né? Jovem escolhe jovem. Então, são os alunos que vão fazer essa escolha. Um delegado ou delegada e seu suplente ou sua suplente. É importante colocar diversidade dos estudantes nessa representatividade, né, dos delegados e delegadas.
Então, pense em toda essa diversidade e busque colocar os alunos a pensarem o quanto é importante incluir as pessoas nesses espaços de decisão. Também pode-se colocar cartas para a autoridade, mas isso é opcional. E, ao final da conferência, esse projeto precisa ser registrado no site da conferência, também com os dados dos representantes, do professor responsável, dos delegados ou delegadas escolhidos, e fiquem atentos às datas do próprio site. Engajar, então, as parcerias para ser colocado o projeto em prática e implementar, então, o projeto com o apoio da Convida. Lembrando que a importância do projeto, o grande prêmio que a escola tem, é esse projeto construído, então, com uma ampla participação. Então, é um projeto que as pessoas vão abraçar com facilidade porque elas ajudaram a construir. Sobre o projeto, então, tem alguns pontos que devem ser levados em consideração. Então, vocês precisam colocar o para quê, qual que é o objetivo do projeto, o porquê, a justificativa, o que, quais são as ações planejadas, o como, que são as ações que vão ter o encadeamento de ações para que esse projeto realize, quem diz respeito aos responsáveis por cada uma das atividades, com quem são as parcerias que devem ser indicadas e quando, né, o tempo necessário para a execução dessas atividades propostas. E depois o quanto que vocês vão utilizar de recurso humano, de infraestrutura e recursos financeiros necessários para a realização do projeto, tendo como base a realidade de cada escola. Lembrando, então, que a noção de território vai ter 3 eixos de abordagem, mas inicialmente é necessário colocar para os alunos, antes de construir o projeto. Pensar com eles, né, o que eles consideram como território da escola e do seu cotidiano. E levar para eles também a pergunta de quais são os sentimentos, a identidade que eles têm com esse território, afetivo, cultural, de ocupação, circulação, sacralidade, ancestralidade, geográfico, econômico ou espacial. E aí esses sentimentos, essas identidades que eles vão trazendo, vão surgir definições que eles próprios, os estudantes, apresentam com a sua relação com esse território. Para essa investigação, pode ser utilizado a história oral, que se baseia no depoimento de pessoas da própria comunidade, que tenha conhecimentos específicos a aportar sobre o tema, e a cartografia social, que é uma metodologia em que consiste na investigação sobre determinado tema por meio da saída de campo para identificação no local de como a situação se apresenta. Então, a partir do momento que identificou quais são, o que é esse território, quais são as características, como eles pensam esse território, o que eles sentem nesse território, e quais são as ações que eles querem realizar para transformar esse território em um ambiente mais sustentável, o plano de ação ele vai ser classificado em algum desses 3 eixos que eu vou falar para vocês. O primeiro é o territórios saudáveis, então que enfatiza ações voltadas à promoção de saúde e bem-estar das pessoas e dos ecossistemas que as pessoas interagem. Pode ser colocado no eixo 2, que são os territórios que protegem, e vai focar ações voltadas a compreender e prevenir riscos de desastres, promovendo a adaptação às mudanças do clima e mitigação de seus efeitos. Ou no eixo 3, que são os territórios de paz e sustentabilidade, que vai priorizar as ações, comportamentos e atitudes condizentes com uma cultura de inclusão, de respeito à diversidade e de paz. Então, tendo o projeto construído e pensando qual é o eixo que esse projeto se encontra, vai ter o registro do projeto no site da conferência e também, né, no momento que registra, não acabou o projeto, na verdade, bem dizer, ali inicia a mobilização para a implementação. Então, é o momento que vocês vão mobilizar as parcerias, trazer a convida para uma ação contínua, para eles pensarem, reavaliarem a execução desse projeto a todo momento. Então, essa confirmação de adesão vai ser feita no site da sexta conferência e eu desejo um bom trabalho para todos e todas
e que sejam projetos incríveis que vocês consigam realizar, implementar, tendo o protagonismo juvenil aí como um eixo motivador de todo esse processo. Um abraço e até a próxima!